Amém? Glória a Deus. Mas você vê o que Deus faz quando a gente, pode... quando alguém abre a porta para o reino de Deus, a família, A pastora Débora pregou sobre Priscila e Áquila, Como aquela mulher, onde ela ia, ela abria a porta. E eu quero continuar aqui falando com vocês hoje sobre o cego de nascença, e que foi lavar o rosto do tanque de Siloé. Vamos ler comigo João 9, de 1 a 9, amém? Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas parece com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Bom, eu já falei bastante sobre isso, eu contextualizei a questão do cego, não vou passar por isso. Se você não lembra, pode acessar aí nossa página aí, e você vai poder ver. Eu queria fazer algumas considerações para encerrar isso, lógico, não há pretensão minha de passar sobre tudo isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Quem sou eu? Que bom isso, Quem está lendo a Bíblia todo dia, levanta a mão. É bom porque você já leu 40 vezes, 30 vezes, cada vez que você lê é uma nova palavra chegando para você, A primeira consideração que quero dizer o seguinte: o homem era portador de uma deficiência, o homem era cego, então ele tinha cegueira, e ele estava sentado à margem da sociedade. O homem estava invisível, tanto é que ninguém sabe, não é ele, ninguém sabia o seu nome, ninguém sabia nada dele, então ele estava lá invisível, ninguém enxergava ele era parte já como é que chama, do cenário, do cenário. Ele era parte como é que fala? Landscape? Hã? Então ele era parte ali do enredo ali, Então ele estava, ninguém percebia, eu não sei você, a gente acostuma muito com as coisas, faz no automático e nem percebe, não é isso? Então você não percebe, então você não presta atenção, ninguém prestava atenção mais nele, ninguém prestava atenção nele, ele estava invisível. Então eu quero dizer uma coisa para você: ele estava invisível, mas não estava invisível para Jesus. Nós falamos que ele não foi lá atrás de Jesus, ele não foi pedir: Jesus me cure como outros cegos, como Bartimeu. Ele nem sequer talvez soubesse que Jesus estava passando por ali, mas Jesus foi que Jesus passou e Jesus ouviu, Jesus o enxergou. Então ele não estava invisível. Em João 9:1 fala o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Aí eu pergunto para você: quem é que estava cego? O homem? Sim. A multidão? Sim. As pessoas? Sim. Estava todo mundo cego. O único que não estava cego naquela situação era Jesus. Tanto é que ele fala: eu sou a luz do mundo. Não é? Então ele não estava cego, todo mundo estava cego. É interessante, às vezes, as situações, elas, eu acho que primeiro de tudo, elas nos cegam pessoalmente, elas nos cegam, acabam com a gente.
com a visão que nós temos, que Deus tem de nós mesmos. A primeira coisa que eu acho que quando a dificuldade vem, a luta ou a oposição, a primeira coisa que vem é para cegar a visão que Deus tem de você e que você tem de você mesmo. Então ele nasceu cego, sabia que era aquilo, vivia aquela situação. E depois, quando a gente começa a ficar cego por nós mesmos, nós também passamos a ficar cegos para os outros. Então, a sociedade não enxergava, não via aquele homem sentado ali pedindo esmola. Eu acho, a primeira coisa que eu comecei a pensar, Deus, às vezes nós achamos que nós estamos passando dificuldade e as pessoas não veem, a multidão não vê, a gente não vê, mas Deus vê. Amém? Fala comigo, Deus vê. Deus sabe. Deus fala. E Deus intervém. Então Jesus estava passando ali, ele viu o cego. Então nós temos aqui, várias pessoas aqui, eu estou aqui, você tem as suas situações, você tem as suas lutas. Eu não sei, às vezes a gente passa tanta dificuldade. Tem uma coisa que a gente pega, a gente sempre brinca e fala em casa. A gente nunca fala lá em casa, o que mais pode me acontecer? Porque sempre pode piorar. Fala para o seu irmão, sempre pode piorar. Amém? A gente nunca fala o que mais pode acontecer, porque sempre pode piorar, não é isso? Então, todo mundo tem dificuldade, tem luta, mas o que passa pela nossa cabeça é que muitas vezes ninguém está vendo a nossa luta, às vezes a pessoa está vendo a nossa luta, vendo a nossa dificuldade, mas ninguém está dentro da situação que nós estamos vivendo, ninguém passa o que nós estamos passando, ninguém sente o que nós estamos sentindo, ninguém está dentro da gente, ninguém nos vê. Ninguém nos vê, a comunidade é importante, a igreja é importante, porque como ninguém vê, como é que eles verão? Quando eu compartilhar. Você compartilha, você fala, você vive e tal, mas muitas vezes a gente não tem muito o que responder quando alguém conta alguma coisa para a gente. Você não está dentro da pessoa. Então quando alguém vem me contar uma história, uma situação, eu nunca olho para ele e falo assim, Eu sempre falo assim, obrigado por compartilhar comigo uma coisa que para você é tão dolorosa ou é tão importante. Eu me sinto honrado por você compartilhar comigo. Amém? E se eu puder ajudar, eu ajudo. Se não, eu vou abraçar. Contei para vocês de uma situação que eu estava vivendo em casa difícil, e interiormente falando, e eu vivendo um momento difícil, uma luta. E a Débora falou para mim assim, e um dia, ela chorando, ela falou para mim assim, mas o que você tem medo? Eu falei para ela assim, eu tenho medo disso. Eu penso nisso. Ela falou assim, olha, eu não sou Deus, eu não posso garantir que tal coisa não vai acontecer. Mas uma coisa eu posso garantir, você não vai passar sozinho por isso, eu vou passar junto com você. A comunidade é um lugar que pessoas passam junto com a gente. O cego estava ali, e ninguém estava passando junto com ele. Nós vimos mais para frente, nem os pais passando junto com ele, mas Jesus passava ali e Jesus ouviu ou enxergou. Eu tenho ousadia de falar para você, não interessa o seu problema, não interessa a catástrofe pela qual você passou, não interessa o tamanho da sua luta, não interessa se ninguém viu, quando você chorou sozinho de madrugada, no seu travesseiro acordou molhado, os temores que passam dentro do seu coração, o que interessa é que há um Deus que enxerga aquilo que você está passando. Enxerga, mas não enxerga como lá longe, distante, enxerga porque ele sente. Ele passou e viu o cego, ele sentiu, ele viveu aquilo. E é interessante, às vezes nós estamos invisíveis até aos nossos próprios olhos. Eu não mereço, não vai dar certo, né? Mas Deus é um Deus que vê e que enxerga as nossas lutas e as nossas dificuldades. Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que se envolve, não é um Deus distante, lá longe, é um Deus que se envolve conosco e no dia a dia. Em Gênesis 21, 17, vamos ler um pouco esse versículo, fala o seguinte, o que acontece? Era escrava
né, de Sara, que tem um filho, e ela é expulsa, ela sai, o filho era de Abraão, e ela sai, e ela vai para o deserto para o filho morrer. A escrava tinha feito muitas coisas erradas, tinha sim. Ela agiu, né, sim. Levanta a mão aqui, né, quem já agiu errado. Então você não pode tacar pedra em ninguém, não é? Sim ou não? É. Então, ela estava lá, mas quando realmente Deus fala para Abraão, ó, separa o Ismael, porque ele não vai ter herança com você. Pega ele, a mulher, dá um pouquinho d'água para ele, leva um pãozinho lá e solta no deserto. Eu não sei, tem coisas que a gente não é o meu lugar de fala, né? Mas mulher é uma coisa impressionante. Mulher tem uma coisa que o homem não tem, né? A mulher, ela está, assim, anos-luz da nossa frente. Eu falei na reunião de homens aqui, que todo homem que for inteligente tem que ter medo da sua mulher. Tenha medo dela. Você tem que ter medo. Porque mulher é uma coisa impressionante. Ela gera a vida, ela dá a vida. Mas ela tira também. Ou ela, se ela não tira, ela faz da sua vida um inferno. Né? A Bíblia fala isso, está escrito isso, agora eu vou dar referência. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. Edifica, ela constrói, sim ou não? E que a mulher que não é sábia, ela destrói. Então a mulher pode construir ou destruir. Amém? Então se você for esperto, tenha medo dela. Ande na risca, tenha respeito. Né? Eu falei assim, eu tenho mais medo da Débora do que dos meus pais. Né? É lógico que eu estou exagerando. É lógico que eu estou usando um recurso, né, de estilo. Porque você não pode ver com ninguém que tem medo. Mas eu estou trazendo para dizer uma coisa para você. A mulher tem uma força surpreendente que o homem não tem. Amém? A capacidade de poder gerar e de dar à luz. Ela tem uma capacidade que a gente jamais vai entender. Jamais vai entender. E aí tem essa mãe aflita. Tinha feito tudo errado. Tudo errado. Vocês sabem a história toda, quando ela ficou grávida, como é que ela fez, não é isso ou não? Se exibiu, né? Fez, fez fusquinha, falava antigamente, né? Mas não tem nem fusquinha mais, né? Como é que fala? Fez birra, fez bullying, para falar mais certo. Fez bullying com a outra e tal. Mas olha a situação dela, Gênesis 21, 17. Ela vai para um lugar, solta ela num lugar, acaba a água, acaba tudo, ela larga o menino longe. Eu não quero ver o meu filho morrer. Ela fica longe, a uma distância longe. Aí fala assim, Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou a Agar e disse, por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Deus é o Deus que ouve o choro do homem e da mulher, aonde quer que ele estiver. Deus ouviu o cego, antes do cego saber que ele podia voltar a ver. Deus olhou para ele, Jesus olhou e falou, chamou o cego e deu para ele saúde, identidade, destino. Nós já falamos sobre isso. Deus é o Deus que ouve, que escuta. Escutou a mãe aflita. Tem outro texto. Que Deus não só ouve, mas Deus olha para aquele que já foi esquecido. Quando o pai tem muito filho, às vezes esquece um, não é?
É verdade, gente. É tanto filho, tanto filho, tanto filho. Aí larga o mais velho para cuidar do mais novo. Ele vai mexendo, né? A Débora tinha um primo que foi esquecido na Barra Funda. E por muito tempo o apelido dele foi Barra Funda. É verdade. Porque é o seguinte, os tios, eles iam passear com as crianças. Quantos filhos tive a vó Darcida? Uns 7? 6, 7. E aí ia todo mundo, vinha para a igreja, vinha não sei o quê, aí pegou o menino e tal, e aí quando foi, e pega, vai no trem, bora em São Caetano, pegou o trem para São Caetano, chegou em São Caetano, cadê o menino? Faltou um! Onde é que estou? Esqueceu na Barra Funda. Volta para a Barra Funda, ele está dormindo lá no banco da Barra Funda. É. Quem já foi esquecido aqui? Não é? O pastor Davi foi esquecido dormindo dentro da igreja, mas glória a Deus, estava na igreja. É melhor esquecer na igreja do que na Barra Funda. Não é? Quando Deus resolve, rejeita Saul e resolve escolher Davi para ser rei em lugar de Saul, Deus manda o profeta direto na casa de Jessé, aí manda, cadê o futuro rei de Israel? E aí o profeta não sabia quem era, mas sabia que o rei estava lá dentro, entre os filhos dele. Aí manda chamar começa pelos mais altos, os mais bonitos, os mais guerreiros, os mais fortes, não é isso? Mas Deus fala, não é esse. Acabou? Acabou. Acabou não. Tem um lá no meio do pasto, com as ovelhas lá. Manda buscar aquele lá. Falou, não vamos sentar, nós não nos sentaremos à mesa enquanto não chegar o último. Estava esquecido. Ninguém viu. Mas Deus via. Deus ouvia. Amém? Fala comigo, o nosso Deus é o Deus que não se esquece. Sabe quem esquece somos nós? Quem esquece são as pessoas. Mas nosso Deus não esquece. Sabe a única coisa que Deus esquece? Deus esquece de uma coisa: os pecados. E não lembra nunca mais deles. Amém? E sabe a única coisa que o diabo não esquece? Os pecados. Fala comigo, glória a Deus. Eu não devo nada para o diabo. Então, Deus que não se esquece. Jesus não esqueceu dele. Jesus é impressionante. Eu creio que Deus, também quando olhou para o cego, Ele não esqueceu. Talvez dos dilemas, talvez dos desejos do coração dele, tanta coisa que passou dentro do coração dele. Eu conversava com o Genival, nós estávamos aqui, os irmãos vieram aqui para encher o concreto aqui embaixo, né? E aí depois nós ficamos aqui limpando, lavando e tal. E eu falei para o Genival, assim, aí um abaixa, dói a hérnia de disco, o outro levanta, dói o ombro e tal. Pega a lata, mas você pode pegar a lata, o pastor Sérgio, você pode segurar? Gente, parece brincadeira, mas assim, um já tem 60, o outro já tem 70, o tempo passou. Não é? Sim ou não? Fala, glória a Deus. Né? Mas eu falei para ele assim, Genival, é engraçado, a gente esquece quando as coisas estão bem. Que nós estamos chegando bem. Não temos dificuldade para respirar, nós estamos bem. A gente esquece de agradecer a Deus. A gente só lembra quando as coisas estão ruins. Mas vou dizer uma coisa para você, Deus não se lembra só quando as coisas estão ruins. Deus se lembra de você sempre. Ele tem um propósito sempre para você. Sempre para você. E aí eu fico pensando, meu Deus, quando aquele cego sai ali da rua que estava pedindo esmola, procura o tanque de Siloé. Eu imagino o rosto cheio de barro, feito do saliva é chique, né? Feito do cuspe de Jesus. Andando assim, ó.
O olho estava fechado, né? Aberto e fechado também não fazia diferença, né? Mas eu acho que pelo menos não incomodava fechado assim, ó. Fechado. As pessoas olhavam e falavam assim, olha lá, que loucura, que loucura, que cara é aquele? É o cego, não é? Quem é aquele cara? Aí ele diz o seguinte, ele pode pensar, eu sou alguém que recebeu uma visão, um toque, e eu estou indo para lá. E Jesus olhava e falava, aquele é um enviado, alguém com destino. É interessante que às vezes a gente acha que minha vida é comum, minha vida é simples, e eu sou só mais um crente. Tem aquele meme daquele menininho, né? Eu era só um irmão de igreja, olha só agora o que eu sou. Tinha virado baterista, né? Não tem ninguém que é só um irmão de igreja. Todos nós fomos tocados por Jesus e Ele nos deu uma missão para cada um de nós. E Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Ele enxerga perfeitamente as nossas condições. E eu fico pensando, meu Deus do céu, e até aquele ponto, aquele homem foi indo, e as pessoas olhavam, eu fico pensando assim, e como é que a gente muda o foco, como é que a gente muda essa nossa visão, como é que muda isso? Eu não sei vocês, quando você vai oculista, como é que o médico põe aquelas lentes, né? Como é que ele fala? Essa ou essa? Essa e agora, essa ou essa? Está melhor? E essa? E essa? E essa? E essa? Você nem sabe, né? Aí as duas juntas. E essa ou essa? Você fala, qualquer uma para poder ir embora de lá, né? Não é assim que ele fala? Fala. Esse cego, ele era cego, depois ele torna a ver. Mas Deus vai ajustando a visão dele no meio do processo. Enxergar era necessário, mas eu nunca valorizei tanto o processo e a jornada. Porque eu vou te contar uma coisa, eu vou te contar, o final é igual para todo mundo, sim ou não? Hein? Qual é o final da vida de todo mundo? É uma caixa de madeira e você dentro. Ai, pastor, eu vou num culto de domingo para ver uma palavra boa, ele falou que eu vou ficar numa caixa de madeira. O final é igual para todo mundo. Não vai mudar para ninguém. Agora, a jornada, o caminho, o processo, é isso que conta. É isso que conta. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vê, que a gente enxerga, a primeira visão que a gente tem, que o cego tem de si mesmo, ele pega e fala, quando os vizinhos chamam para conversar quem é quem, no versículo 8 e 9, fala assim, os vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntaram, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros, porém ele dizia, eu sou eu mesmo. A visão dele estava errada, ele não deveria dizer, eu sou eu mesmo, ele deveria dizer, eu era eu aquele homem, eu não sou mais cego. As pessoas querem colocar a gente dentro de uma caixa. Sim ou não? Você é cego. Você não é aquele cego? Ah, sou eu mesmo. Ele não sabia, ele precisava avançar. E é interessante como a visão vai mudando. O encontro com Jesus, diário, vai trazer um novo significado para você, vai ressignificar a sua vida, vai ressignificar a sua história. O encontro com a Bíblia, o encontro com a oração, o encontro com as boas obras, o encontro com a adoração, o encontro com a comunhão com os crentes, o encontro em volta da mesa. Isso tem que mudar a sua história, ressignificar a sua vida. Mas é um processo isso. Primeira coisa que ele fala, não, eu sou cego, era eu mesmo e tal. Eu gosto demais de Oséias 6:3, que fala, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vida é certa. Fala comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois de 50 anos que eu estou buscando a Deus, eu estou vivendo um dos momentos mais especiais da minha vida, sim ou não? Né? De buscar a Deus, de conhecer a Deus. Às vezes minhas vidas passam
Berto lá, tem uma salinha onde tem uma televisão, elas passam, tem hora que elas passam, se eu estou assistindo muita televisão, a Débora fala, cuidado, hein? Muita série. Mas também quando elas passam, às vezes, né? Tá com as músicas, né, Gabi? Pai, que música é essa, né? Que música é essa, pai? Eu não sei, eu estava lá, tô chorando, estou com um livro na mão, uma Bíblia na outra, estou chorando. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos prosseguir e conhecer a Deus. Ninguém é tão bom que não precisa mais conhecer a Deus. E o mais gostoso do mundo vai ser na eternidade. Olhando para Ele sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ainda bem que não vou morrer, senão eu olhava e morria, olhava e morria, olhava e morria. Morria e ressuscitava, morria e ressuscitava. Então, devemos prosseguir. E o cego, teve uma jornada com esse cego, uma jornada com esse homem. E é interessante, a Bíblia fala desse crescimento, Pedro fala desse crescimento, e o cego, eu só vou citar, o cego, primeira coisa, quando eu pergunto, ele fala assim, vai lá buscar, quem foi que te curou? Eu não sei, é um homem que se chama Jesus. Primeira coisa. Depois ele pega e fala assim, quem é ele? O fariseu, aperta ele, quem é ele? Não sei, ele é profeta. Fala comigo, Jesus, um homem, Jesus, agora ele é profeta. E depois eu vou falar para ele assim, mas quem é ele? Ele é um pecador. Não, ele é de Deus. Porque se ele não fosse de Deus, não me curaria. Então fala comigo, homem, profeta, divino. Ele já começou a crescer na revelação que ele tinha de Jesus. Olha que coisa impressionante. E no final, ele pega e fala o seguinte, Jesus chama o cego. E ele fala, sou eu, Jesus, sou eu o Salvador. Ele primeiro fala assim, eu não sei quem é, para que eu creia, me fala. Ele fala, sou eu. Aí ele se prostra e adora a Deus. Amém? Então fala comigo, homem, Jesus, profeta, divino e filho de Deus, Salvador. Põe para mim João 9,38, por favor. Eu acho que essa é a jornada nossa, tem que ser de conhecimento. Tem que ser de conhecimento. Ele falou, eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Fala comigo, nem todo mundo que é tocado por Jesus, ou no corpo, ou na alma, é salvo. Primeira coisa que aconteceu com ele foi curado, não salvo. Jesus curou cegos, e quantos voltaram? Uns dizem, um texto, outros dois. Nós estamos aqui orando, glória a Deus. Quem orou aqui hoje de manhã? Quem chorou? Toca nas nossas emoções, toca no nosso corpo, mas nós precisamos chegar nisso aqui. Tu és o Filho de Deus, Salvador. É um processo, é uma jornada. Aonde é que você está no processo? Onde é que você está na jornada? Vamos ficar em pé, irmãos. Aí eu quero só ler o texto que fala aqui, que está em Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. O que diz? Vamos ler juntos? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Jó era justo, conhecia Deus, mas ele sofreu um caminho de muita dificuldade, de muita luta, perdeu tudo, não foi ou não? Né? Eu não gosto de sofrimento, eu não gosto de sofrimento, nem de confusão, nem de briga. Mas a vida, ela tem lugar para nos ensinar a ir para os pés de Jesus. E se a gente não aprende a ir para os pés de Jesus, pela graça, pela gratidão, como eu falei para o irmão Genivaldo,
Que bom que eu estou aqui hoje, que bom que eu estou vivo, que bom que eu estou com essa roupa, que bom que eu não estou caído aqui na rua, que bom. Se eu não aprendo isso, Deus vai usar uma ferramenta pedagógica que chama sofrimento. Sofrimento é uma ferramenta pedagógica que funciona rapidamente. Quer ver você começar a orar, encontra o carocinho no seu pescoço. Quer ver você começar a orar, começa a perder a vista. Mas você precisa disso para começar a orar? Não, né? Nós precisamos achar o caminho dos pés de Jesus. Amém? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui, que sua bênção nos alcance e que possamos experimentar o Senhor, crescer no seu conhecimento e na sua graça, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos, aleluia, glória a Deus. Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito, alarga as fronteiras do nosso território, estenda sobre nós a sua mão, livra-nos de todo o mal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto, faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz. Com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Fala comigo: eu era cego e agora eu vejo. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Orar precisa ser uma prática cada vez maior dentro da vida e da rotina, do estilo de vida do cristão. Posso orar em casa, sozinho, com a minha família, com amigos, mas a oração com a igreja, ela tem um poder sobrenatural. Em Atos capítulo 1, os 11 discípulos estavam ali orando. Olha o que diz no versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Os discípulos estavam ali passando por um momento onde Jesus não estava mais com eles. E eles entenderam o quanto era importante juntos em oração. Depois, no versículo 23, eles têm um desafio para escolher mais um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. E diz assim: então indicaram 2 nomes, José, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos. Não é mostra-me, não era um apóstolo orando, mas eram todos orando. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério. Interessante porque muitas vezes nós perdemos as oportunidades de estarmos juntos em oração. A igreja tem o privilégio de ter 2 momentos específicos de oração: quarta à noite, das 8 às 9 da noite, e domingo, 17 horas, antes do culto. Eu queria dizer para você: priorize esses momentos, se possível nos 2, se não em um deles. Entenda o quanto a oração em comunhão com os irmãos tem poder, valor, muda a história. Se queremos subir de nível neste ano, precisamos fazer coisas que não fazíamos antes. Talvez você precise colocar na sua agenda a quarta noite ou domingo antes do culto. Mas exige esforço, mudar minha rotina. Se queremos subir de nível, precisamos entender que Deus está nos chamando para a oração como igreja, juntos. Logo teremos uma vigília também. Prepare-se para isso, organize-se para isso, separe esse tempo. Lembre-se, os apóstolos
viveram com Jesus, experimentaram a vida com Jesus. E quando ele não estava mais com eles, o que eles fizeram? Entenderam que a oração juntos era poderosa. Olá, igreja! Para você já se programar, anote agora algumas datas importantes da nossa programação no mês de abril. No dia 4, reunião de mulheres única, sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja. No dia 5, Tarde Kids. Papai, mamãe, crianças, em breve mais informações. No dia 12, sábado, Dipper. Você, jovem, adolescente, reserve essa data. No dia 17, quinta-feira, reunião de líderes online. No dia 20, domingo, teremos o nosso culto especial de Páscoa. Não deixe de estar conosco. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.